Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade que nos é dada. Também te agradecemos por estar nos concedendo mais um dia de vida e estes momentos para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, abençoando todos os que estudam conosco e dando vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, nas suas necessidades. Tu conheces cada um, conheces o coração, a fé que tem em Ti, no Teu poder. Que Tu, ó Pai, realize um milagre na vida daqueles que estão necessitando de bênçãos especiais. Queremos pedir que abençoes Márcia Fadini, também Rosângela Wagner, Ednair Braga, Manuel Fernandes, Dani da Mata, Maria Milita, Luiz Santos e todos os nomes que eles citam pedindo orações, que sejam abençoados por Ti. Nós confiamos em Ti, Pai, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que nós retornamos para continuar o estudo desta semana. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e esta semana estaremos falando especialmente sobre reconciliação e esperança. Como nós estudamos ontem, Paulo, ele vem dizendo aqui, no capítulo 1 de Colossenses, versos 21 e 22, que nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Ele nos reconciliou dos nossos maus pensamentos, das nossas más obras, e Deus, ele está sempre à procura do ser humano para poder salvá-lo. Nós nos lembramos de quando Adão e Eva pecaram. Eles viram que estavam nus, sabiam que Deus passava sempre pelo jardim, naqueles horários costumeiros. Jesus, que é Deus, ia lá conversar com Adão e Eva. Deus, ele tem prazer em estar conosco. Só que Adão e Eva haviam se escondido por causa do pecado que eles cometeram. Perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e Deus, então, não encontrando Adão, onde sempre costumava encontrar, ele pergunta: onde estás? Deus sabia onde Adão estava, onde Eva estava. Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe se nós estamos nos escondendo dele ou se nós temos prazer em estar em comunhão com ele, na presença dele, buscando direção, orientação, buscando a força que nós precisamos para vencer os problemas desta vida. Deus sabe, mas ele pergunta, ele quer que nós falemos onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. E então, Adão, ele disse que estava com vergonha, com medo, por isso ele se escondeu. Nós não precisamos, irmãos, nos esconder de Deus. Não há lugar que nós possamos ir que Deus não esteja. Deus está presente em toda parte. No mais profundo abismo, no mais alto monte, em todos os lugares que nós formos, Deus está ali. Ele é onipresente. E Deus, ele continua em busca das suas ovelhas. E para isso, ele enviou Jesus para poder nos encontrar e para que nós, então, possamos nos aproximar do seu trono de graça através do sacrifício de Jesus, da justiça de Jesus. Nós não temos nada bom em nós que nos habilite a estarmos na presença de Deus. Nada que nós façamos. Agora, quando nós nos dirigimos a Deus em oração ou no estudo da Bíblia e clamamos em nome de Jesus, nós somos atendidos, porque Jesus é aquele que está pronto para interceder por cada um de nós. Agora nós precisamos entender que precisamos permanecer firmes na fé. Muitas pessoas pensam que por terem aceitado a Jesus um dia em suas vidas, por terem se batizado, se unido à igreja, estão salvos e salvos para sempre. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o justo poderá cair até 7 vezes e se levantará. 7, nós sempre lembramos, é um número da perfeição de Deus. Então não importa quantas vezes nós cairmos, todas as vezes que nós nos arrependermos e clamarmos a Deus, Ele nos perdoa pelos méritos de Jesus.
Aqui em Colossenses, no capítulo 1 e no verso 23, Colossenses 1, verso 23, Paulo escreveu: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Eu estou lendo a Bíblia, Nova Versão Transformadora, então ele nos adverte aqui que nós precisamos continuar crendo na verdade e permanecermos firmes na esperança. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, este verso ele vem nos dizendo da seguinte maneira: se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vejam, aqui há essa interseção, se. Então, é uma condição, é condicional. Se permaneceres firmes na fé, alicerçados na fé em Jesus. Então, há uma condição para que nós continuemos sendo salvos, permanecer firmes. Não se esqueçam disso, se permanecer firmes e alicerçados em Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer, entender que mesmo um dia tendo deixado a vida que nós vivíamos e aceitado a Jesus, a qualquer momento, por um descuido, por um deslize, um momento que só você e eu às vezes sabemos o que passamos, podemos perder aquela comunhão com Deus. Mas aí nós nos lembramos que Deus está pronto a nos perdoar, nós clamamos, Ele nos perdoa, e aí nós continuamos firmes na fé, se permanecerdes firmes e alicerçados na fé. Ainda em Colossenses capítulo 2 e no verso 5, Paulo diz: pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Então Paulo estava em Roma, na prisão domiciliar, uma prisão de uma casa que havia essa condição deles, um preso poder alugar uma casa e ficar preso ali naquela casa, sendo vigiado por soldados. Paulo estava numa dessas prisões, nessa ocasião, e então Paulo disse: eu estou longe, mas estou alegre. Estou alegre porque eu tenho ouvido que vocês continuam firmes, vivendo a sua fé em Cristo Jesus. Esta é a versão, Nova Versão Transformadora. A Almeida Revista e Atualizada diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo jamais se queixou por estar preso e justamente por causa do Evangelho, ele não se queixou. Ele suportou as provações porque ele sabia que Jesus havia sofrido muito mais do que ele. E Paulo, depois que ele se entregou a Jesus, após aquele encontro no caminho de Damasco, ele teve uma verdadeira transformação, uma mudança radical da sua maneira de viver e também de testemunhar do poder e do amor de Jesus. Antes desse encontro, Paulo, ele vivia perseguindo os cristãos. Ele tinha cartas do Sinédrio, tinha cartas dos sacerdotes para poder ir às cidades ver se encontrava alguém que era do caminho. Que caminho? De Jesus, do cristianismo que estava sendo implantado. E quando Paulo encontrava essas pessoas que, sendo judeus, haviam aceitado a Jesus e agora eram cristãos, Paulo os prendia, os levava para serem presos e também muitos até chegaram a ser mortos por causa da fé em Jesus Cristo. E tudo isso Paulo viveu. Ele era sincero
ele era fariseu, como vocês já sabem, que nós temos dito aqui sempre. Ele seguia à risca os ensinamentos que ele havia aprendido no farisaísmo. Ele seguia ao pé da letra. E então ele sentia orgulho e prazer em fazer isso, porque ele achava que estava fazendo o bem para Deus. Mas aí quando ele se encontra com Jesus, no caminho de Damasco, aquela voz o joga no chão, ele fica cego, e aí a voz pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala, a voz fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo não teve mais como correr de Jesus. Ele o aceitou e se tornou o grande apóstolo que nós conhecemos. E então ele vem nos dizendo: eu estou alegre, mesmo em prisão, alegre em saber que vocês continuam firmes na fé. Jamais ele se queixou. E aqui em Efésios, Paulo também escreve para os Efésios, capítulo 3, no verso 17, ele diz: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Cristo, ele quer habitar em nosso coração, mas para isso é necessário nós aceitar a Jesus, abrir o coração, deixar Jesus entrar, fazer morada. E aí nós, então, nos aprofundaremos em amor e seremos mantidos fortes pelo poder de Jesus em nossa vida. Aqueles que, porventura, acompanham conosco os estudos que fazemos e que se sentem fracos espiritualmente, se sentem desanimados, não sentem mais vontade de ir à igreja, não sentem vontade de ler a Bíblia, nem de orar, precisam recorrer a Jesus. Jesus, ele tem a solução para todo e qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida, especialmente na vida espiritual. Precisamos conhecer o sofrimento de Paulo depois da sua conversão, tudo que ele passou por amor a Cristo, e ele jamais reclamou, e ele permaneceu fiel até o fim, até quando ele foi decapitado, perdeu a sua vida por amor ao Evangelho. E aqui na Bíblia Almeida Revista Atualizada, veio traduzido este verso de Efésios 3, verso 17, da seguinte forma: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós, irmãos, temos na palavra de Deus motivos suficientes para nós não desistirmos. Mas Satanás, ele é astuto, ele trabalha para fazer com que nós percamos esta fé, esta confiança que nós temos em Deus e voltamos então a fazer as coisas que nós fazíamos antes de aceitar a Jesus. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele continua insistindo com cada um de nós para que nos voltemos para Ele enquanto é tempo. E o tempo de nos voltarmos para Jesus, buscar a sua presença e caminhar com Ele é hoje. Não é amanhã, nem semana que vem, nem daqui a algum tempo, é hoje, porque nós não sabemos o nosso amanhã. Que nós aceitemos este amor de Deus, que deixemos que Jesus nos encontre e que nós abramos o nosso coração para que Ele entre, faça morada e faça uma transformação em nossa vida, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, e que possamos ser testemunhas de Jesus onde quer que nós estivermos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.